Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quarta-feira, 21 de dezembro de 2011. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia a você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão para hoje em Goiânia é de céu encoberto com períodos de nublado, com pancadas de chuva e possíveis trovoadas isoladas. A temperatura máxima atinge os 28 graus. A umidade relativa do ar varia entre 95% e 65%. Neste momento, os termômetros marcam 23 graus em Goiânia. Agora 7,2. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, criação de empregos no Brasil tem seu pior momento da crise. Folha de São Paulo, ministro do STF deu liminar que o beneficia. O estado de São Paulo, nova suspeita sobre Enem foi ignorada por Haddad. Correio Brasiliense, uma rodovia, 2 tragédias, 5 mortos. Valor econômico, Braskem elege Brasil para investir. Estado de Minas, atenção, perigo, armadilhas no anel rodoviário. Jornal do Comércio, Dilma liberada para gastar 62 bilhões de reais. 0 hora, Rio Grande do Sul disputa 12,7 bilhões de reais em investimentos com outros estados. Brasil Econômico, Fundo Soberano perde 3,4 bilhões de reais com ações da Petrobras este ano. Diário da Manhã, caso Poliana, presos 4 suspeitos. O Popular, demissão em Goiás é 2 vezes maior em novembro. Agora são 7h03. Repórter ao vivo. Ao vivo, com informações do caso Poliana, inclusive, o repórter Paulo Henrique Santos. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia a todos. Falamos ao vivo de Jataí, cidade a mais de 300 quilômetros de Goiânia, mais precisamente aqui na porta do presídio da cidade de Jataí. Hoje, que é um dia histórico para a Polícia Civil. Foram mais de 2 anos de investigações que resultaram na prisão de 4 pessoas acusadas de participarem de um dos crimes que mais chocou a sociedade goiana, o assassinato da publicitária Poliana Arruda. Aqui em Jataí está Assad Aidar de Castro. Informações não oficiais dão conta que ele seria o responsável por efetuar os disparos que mataram Poliana. Assad estaria foragido da polícia desde semana passada e foi encontrado na cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, que faz divisa com o Paraguai. Ele teria sido encontrado na casa de familiares. De lá, ele foi trazido em comboio pelos policiais civis até Jataí, onde chegou por volta de 3 horas da madrugada. E o dia mal começou e os policiais da Polícia Civil, os policiais civis já estão novamente aqui no presídio para fazer a escolta do suspeito até o aeroporto da cidade, onde ele vai de helicóptero até Goiânia. Lembrando que para esse transporte foi montado mais um grande esquema de segurança para garantir a tranquilidade, a segurança desse deslocamento até o aeroporto. E agora há pouco eu conversei com um delegado de Jataí, André Fernandes, e ele me falou um pouco sobre como foi esse transporte de Assad do Mato Grosso do Sul para Goiás. Vamos ouvir. Delegado, a delegacia aqui de Jataí, então, deu um apoio nessa operação na prisão do Assad. Exatamente. A delegacia de Jataí, ela participou tão somente na questão logística e de apoio. Foi uma operação desenvolvida no estado do Mato Grosso do Sul, e estamos aí recepcionando a equipe da Polícia Civil de Goiânia, que efetuou essa diligência lá com sucesso, e a participação nossa de apoio, de recepção, de estrutura para que essa pessoa que foi presa seja recambiada nas primeiras horas do dia para a capital do estado.
E com o objetivo dessa operação, fazer tudo o mais discreto possível. Exatamente, a orientação da nossa direção, e nós também, a operação está compartimentada, nós não temos conhecimento das outras partes da operação, então nosso papel aqui é apenas e tão somente de fornecer essa estrutura logística. E até agora tudo tranquilo? Até agora tudo tranquilo, tudo correndo dentro da normalidade. Então, possivelmente já de manhã, no início da manhã, a delegada-geral deve fazer essa coletiva anunciando, né, um crime que todo mundo esperava essa resolução. Exatamente. A nossa delegada geral, doutora Adriana Corsi, ela que terá a incumbência aí de comunicar aos veículos de notícia, à imprensa, o histórico, todo o desenrolar da investigação, e isso está reservado a ela por determinação dela mesma. Olha, e daqui a pouco é desse jeito mesmo. O Assad vai ser transportado daqui até Goiânia, e de Goiânia ele vai, por volta de 9 horas da manhã, está previsto para 9 horas da manhã, a apresentação dele para toda a imprensa na Secretaria de Segurança Pública, com a presença da delegada Adriana Corsi, a delegada-geral da Polícia Civil Adriana Corsi, e também o delegado Odair José, que é do titular da Delegacia de Narcóticos, e o delegado Cleiton Alencar. Eles que comandaram os últimos meses da investigação, que culminou com a esclarecimento do crime. Vamos para a gente relembrar um pouco, a publicitária foi morta em 2009, no dia 23 de setembro. A Poliana saiu de casa para ministrar uma palestra a estudantes de publicidade de uma universidade de Goiânia, que fica ali no Jardim Goiás, quando foi abordada, sequestrada pelos bandidos. Ela era sócia de uma agência de publicidade com o marido. Poliana ela foi rendida e levada até o residencial Humaitá, às margens do córrego Caveirinha, na região norte de Goiânia. O grupo tinha saído para roubar 3 prismas encomendados por um receptador identificado como Django, que também foi preso. Depois de render Poliana, o Assad, que está preso aqui no presídio de Jataí, e o Lavonier da Silva Neiva, teriam decidido estuprar a publicitária. Ela então foi espancada e morta com 7 tiros e o carro abandonado. Como o veículo já tinha vestígios de sangue, os suspeitos teriam optado por colocar fogo nesse veículo e abandonado ali no residencial Caraíbas, também na região norte de Goiânia. Lá foram encontradas a bolsa e também os documentos da publicitária. E o caso começou a ser descoberto a partir de dezembro do ano passado, quando um dos suspeitos do crime foi preso e ele contou detalhes. Ele acabou entregando os colegas. Ele foi preso. Além disso, o Assad e outras 3 pessoas que direta ou indiretamente participaram dessa trama que culminou com o assassinato da Poliana. Lembrando que todos os detalhes de como foi a investigação, dos passos, que foi uma investigação muito complicada, porque alguns suspeitos já tinham sido assassinados. Todos os detalhes dessa investigação vão ser apresentados logo mais. O horário ainda não está confirmado, mas está previsto para 9 horas da manhã, na Secretaria de Segurança Pública, com a presença da delegada-geral, a doutora Adriana Corsi, e também os delegados responsáveis pela investigação. É bom ressaltar o trabalho deles, o delegado Odair José, da Delegacia de Narcóticos, e também o delegado Cleiton Alencar, da Delegacia de Homicídios de Goiânia. Gil. Obrigado, Paulo Henrique Santos. E agora vamos saber como os detalhes, né, da prisão desses 4 suspeitos de matar a publicitária Poliana Arruda. Os 4 suspeitos serão apresentados na manhã de hoje. A mãe da publicitária, Tânia Borges, fala da luta, do apoio de muitos segmentos da sociedade, inclusive da imprensa. Não se sente aliviada, mas espera justiça com o julgamento dos acusados. Durante 2 anos e 3 meses, nós assistimos várias dificuldades de investigação, de troca de delegados, muita luta, muita campanha, apoio da imprensa, alguns amigos criticando a nossa luta, falando que ela era em vão, porque a sociedade muitas vezes não acredita na polícia, não acredita na força da imprensa, não acredita no Estado, mas alguma coisa nos dizia que se a gente lutasse, a gente chegaria a uma conclusão do inquérito, e agora começamos uma nova fase, que é a fase de processo, e nós queremos justiça, queremos pena máxima para esses criminosos que tiraram a nossa alegria. Então eu diria que alívio, só a minha filha de volta. Nenhuma mãe fica aliviada depois de perder uma filha numa situação dessas. Mas a justiça, de certa forma, é muito importante para nós. Já a delegada-geral da Polícia Civil de Goiás, Adriana Corsi, ressalta a motivação do crime
e um julgamento dos suspeitos. Realmente a motivação iniciou-se com a questão do roubo de veículos, né? O veículo foi encomendado por um indivíduo, esse roubo, né, ele foi organizado por outra pessoa e efetuado por outras. Todos tiveram sua participação no assassinato dessa vítima, todos foram responsáveis e cada um deve ser julgado na medida da sua culpa. Então realmente aconteceu a princípio com relação ao roubo de veículo, mas depois desvirtuou-se assim a motivação do roubo, passando, né, para uma tentativa de abuso dessa vítima. O Wilton Vieira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h11. O mundo em sua casa. A política em Goiás. Conselho Político do PSDB define nome que vai disputar a Prefeitura de Goiânia, mas presidente do Diretório Metropolitano defende prévias. O conselho, liderado pelo ex-prefeito de Goiânia, Nion Albernaz, ouviu os 3 pré-candidatos, Leonardo Vilela, João Campos e Fábio Souza, além de vereadores do partido. Túlio Isaac desistiu de disputar a vaga. Nion Albernaz afirma que já houve decisão que será levada ao conhecimento do governador Marconi Perillo, considerado o comandante do processo. Mas para o presidente do Diretório Metropolitano do PSDB, Fábio Souza, um dos pré-candidatos, a decisão deve ser tomada pela maioria dos filiados. O conselho deve ser para aconselhamento, não para tomar decisão. Decisões partidárias, no âmbito partidário, eu imagino que deve envolver muitas pessoas. Eu defendo as prévias dentro do partido exatamente por isso, para envolver, se não toda a maioria dos filiados interessados a escolher o nosso pré-candidato, dentro dos pré-candidatos o nosso candidato, para que seja um candidato diferenciado nas eleições do ano que vem. Como nós não temos um candidato natural, devemos buscar o consenso. Não temos consenso, tudo caminha para não ter esse consenso, devemos, então, partir para o sistema mais justo. Segundo o deputado Fábio Souza, a realização de prévias é uma das bandeiras do Diretório Nacional do PSDB. Ele defende que a escolha do candidato à sucessão em Goiânia seja feita até o final do próximo mês de janeiro. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h13. Deputados estaduais estão com pauta cheia antes do recesso parlamentar. Fora a tramitação pelas comissões, 24 projetos passam pela primeira e última votação no plenário da Assembleia Legislativa. 8 propostas do governo estavam aptas para a segunda votação em plenário pelos deputados estaduais. Entre elas, passou o projeto que autorizou o Poder Executivo a alienar para a Eletrobras 51% das ações do capital da Celg Distribuição, controladas pelo Estado de Goiás. O relator da matéria foi o deputado Thales Barreto, do PTB. Eu tive a oportunidade de ser relator da operação de crédito, 3,5 bilhões, e é histórico, né? Na verdade, é a salvação da maior empresa do Centro-Oeste, que é a Centrais Elétricas. E sabemos que os investimentos vão vir, uma parceria importante do governo do Estado, através do governador Marconi, da nossa republicana presidenta Dilma Rousseff. Então nós sabemos que isso é importante para o Estado de Goiás. Então tenho certeza que esse ano foi um ano importante para a história de Goiás. Thales Barreto foi o relator também da Lei Orçamentária Anual LOA para 2012. O orçamento do governo previsto de 17 bilhões de reais e que passou na primeira votação do plenário da Assembleia Legislativa, com 37 emendas parlamentares, no valor de 1 bilhão de reais. Na realidade, nós recebemos todas as emendas parlamentares, aceitamos, foi aprovado pela mesa agora, pela Assembleia. E para nós é importante isso, que eu acho que é onde mostra a reivindicação de todos os municípios. Praticamente todos os municípios tiveram emendas, quer dizer, os seus representantes que são aqui, que são os parlamentares, colocaram as reivindicações que necessita os municípios aonde cada um representa. Então eu tenho certeza que é importante para avaliação. Eu acho que foi para mim, como deputado de primeiro mandato, estávamos representando os parlamentares como relator da LOA em um momento importante de Goiás, que vai ser 2012, com um aumento em torno, uma perspectiva de 14% a mais do que o ano de 2011. O projeto da Lei Orçamentária Anual LOA voltará para o plenário nesta quarta-feira, quando teremos a segunda e última votação. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h15. O mundo em sua casa. Política Nacional.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, concluiu o relatório sobre o processo do Mensalão, que tramita na Corte desde 2007. Com o relatório de 122 páginas prontos, ele encerra a análise da ação que apura a suposta compra de apoio político do Congresso durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A previsão é que o julgamento ocorra no meio do ano que vem. Joaquim Barbosa ainda não terminou seu voto, em que define as responsabilidades de cada acusado e sugere punição ou absolvição. Em 2006, o então Procurador-Geral da República, Antônio Fernando de Souza, denunciou 40 pessoas. Ele apontava os crimes de peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, gestão fraudulenta, entre outras infrações. O suposto esquema foi revelado em 2005 pelo então deputado federal Roberto Jefferson, do PTB do Rio de Janeiro. Ele acusava o então chefe da Casa Civil, José Dirceu, de comandar o pagamento que seria feito pelo ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, e operado pelo lobista Marcos Valério. Todos negam envolvimento na compra de apoio político. 7/16. O Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que prorroga por mais 4 anos a desvinculação das receitas da União, ADRU. A proposta era considerada prioritária pelo governo para combater a crise econômica internacional. O mecanismo permite que o Executivo gaste livremente até 20% de suas receitas anuais, o que em 2012 representa 62 bilhões de reais. A ADRU segue agora para a sanção da presidente Dilma Rousseff. A mesa diretora do Senado aprovou o pedido de informações ao ministro da Educação, Fernando Haddad, para que ele explique denúncias de contratação de uma empresa de fachada por um órgão ligado à pasta. Mais cedo, a Casa chegou a informar que a solicitação era destinada ao ministro do Desenvolvimento, Fernando Pimentel. A informação foi corrigida pelo autor do requerimento, Álvaro Dias, e a secretária-geral da mesa diretora do Senado, Cláudia Lira. Em caso raro no Congresso, o governo e a oposição se aliaram e adiaram a votação da Lei Geral da Copa, como forma de pressionar a FIFA sobre as responsabilidades do governo na organização do evento. O principal impasse que levou ao adiamento da votação foi o texto que determina em quais casos a União vai responder por danos relacionados à Copa. Com o recesso parlamentar, a votação vai ficar mesmo para 2012. 7/17. O mundo em sua casa. Mais um ano que termina, sempre vou contar contigo. Você nos completa, agora é festa. Vem comigo, aqui você tem amigos. Você ouve, você vê, diversão, informação, no rádio ou na TV. Dedicação que não tem fim, com carinho pensando em você. Nossa equipe te deseja paz no ano novo que vai nascer. Esses são os votos de Feliz Natal e Próspero Ano Novo da TBC News, RBC FM e Rádio Brasil Central. Nossa equipe te deseja paz no ano novo que vai nascer. O combate à dengue depende das suas ações. Fiscalize se não há água parada na sua casa, no seu bairro ou no seu trabalho. Eliminar os criadouros do mosquito é a principal forma de cuidar da saúde de todos. Informe-se ou denuncie pelo Disque Dengue 0800 642 8383. Dengue mata. Elimine o mosquito. Evite a doença. Combata todos os dias, o ano todo. Secretaria de Estado da Saúde e Governo de Goiás. A força do coração do Brasil. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. Agora são 7h20.
2 homens de 30 e 35 anos foram presos na tarde passada após usar documentos falsos para adquirir um cartão de crédito em um supermercado na Vila Legionários, em Goiânia. Segundo a polícia, eles apresentaram documentos falsos, entre eles um contra-cheque, alegando que um deles seria servidor do Ministério da Fazenda com salário de R$5.000. Os suspeitos conseguiram fazer o cadastro e adquirir o cartão do estabelecimento. Os funcionários do supermercado descobriram a fraude enquanto os dois faziam compras. Ainda de acordo com a polícia, a dupla comprou R$1.500 em cervejas e foi abordada quando saía do local. A dupla foi levada para o 17º Distrito Policial em Goiânia. Um deles possui passagem pelo crime de estelionato. O Conselho Regional de Enfermagem de Goiás disse que não vai cassar o registro profissional da enfermeira Camila Correia Alves dos Santos, de 22 anos. Ela foi mostrada em um vídeo divulgado na internet agredindo um cachorro da raça Yorkshire em Formosa, cidade goiana, no entorno do Distrito Federal. Segundo o Conselho, a infração não foi cometida no exercício da profissão, não justificando uma ação mais radical por parte do Conselho. Entretanto, o órgão fez questão de afirmar que lamenta o episódio. E a enfermeira afirmou ontem que está pronta para o que a justiça determinar. Ela assumiu que errou ao agredir o animal e disse estar arrependida. Em entrevista a uma TV do Distrito Federal, a enfermeira contou que ela e a família têm sido ameaçadas constantemente por conta do episódio. O caso levou o IBAMA a anunciar ontem a aplicação de uma multa de R$3.000 à enfermeira, punição baseada na legislação que regula crimes ambientais. A mulher tem 20 dias para apresentar defesa. 7h21. Ministério Público denuncia 21 pessoas por crimes apurados na Operação Propina Verde. Em 2009 e 2010, um grupo formado por técnicos, engenheiros, despachantes e servidores montou uma verdadeira quadrilha especializada em cobrar propina para agilizar processos de averbações na Secretaria Estadual do Meio Ambiente. A afirmação é do promotor do Ministério Público, Denis Bimbá, que denunciou 21 pessoas, entre elas 2 servidores da Secretaria que foram investigados na Operação Propina Verde, desencadeada em dezembro passado e concluída esta semana. Havia 3 grupos atuando na SEMAR, um grupo composto por funcionários públicos, um grupo de particulares e corretores e um grupo de responsáveis técnicos. Esses grupos se articulavam, conversavam e, mediante o pagamento de propinas, agilizavam processos ou emitiam autorizações para averbações de reserva legal sem o devido procedimento, com diversas fraudes. Havia o pagamento de propinas que variavam de 100 a 12 mil reais. Eles, curiosamente, chamavam essas propinas de pequi e as gravações telefônicas demonstraram que os pagamentos aconteciam até mesmo dentro do banheiro da SEMAR. Podemos dizer que a investigação também demonstrou que a corrupção estava generalizada para esses servidores. O meio ambiente era o que menos importava para eles. Que tipo de irregularidades o Ministério Público encontrou aí nesses pedidos? Os pedidos deveriam ser instruídos com mapas, com fotografias da área que se objetivava a licença. E o que se comprovou na investigação é que, em alguns casos, esses CDs que deveriam conter essas imagens estavam sem nenhum arquivo ou então continham até mesmo absurdamente material escolar. 21 pessoas denunciadas. O que acontece com elas a partir de agora? O Ministério Público está requerendo medidas cautelares. O Ministério Público quer que esses engenheiros, esses agrônomos, sejam impedidos de continuar exercendo suas funções, que os funcionários públicos permaneçam afastados das suas funções e mais que todos os 21, em razão da proximidade, do livre trânsito que tinham na SEMAR, sejam proibidos de ingressar no prédio da SEMAR. Por meio de nota, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente informou que acatou todos os requerimentos do Ministério Público e que os 2 servidores denunciados foram afastados e estão respondendo a uma sindicância interna e a processo administrativo. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h24. Polícia Rodoviária Federal divulga balanço da Operação Morpheus. A ação tinha o objetivo de coibir a comercialização ilícita de substâncias restritas ou ilegais nas rodovias federais de 13 estados: Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Bahia, Ceará, Piauí, Maranhão, Roraima, Distrito Federal e Espírito Santo. O assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, inspetor Newton Moraes, divulga os resultados da operação. E a ideia da polícia era tirar de circulação pessoas e produtos que estivessem disponibilizados para comercialização. Exemplo, anfetamina. Já tem um bom tempo
que a polícia faz o monitoramento e a fiscalização em relação a lanchonetes, restaurantes, postos de combustíveis e residências que disponibilizaram para caminhoneiros essas anfetaminas, consideradas vulgarmente como relíquia. 8 pessoas foram presas, 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. 12.200 comprimidos de medicamentos foram recolhidos e trabalharam nesta ação a Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público Estadual, Polícia Civil e Anvisa. A polícia encontrou com alguns desses cidadãos presos dinheiro e cheque. De acordo com o inspetor Newton, a operação vai continuar durante todo o próximo ano. É uma ação que a polícia vai desenvolver durante o ano inteiro e outros locais já estão sendo monitorados. Lembrando que qualquer cidadão que porventura puder informar a polícia a respeito dessas ações ilícitas pode tranquilamente fazer a denúncia através do 191. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h26. Polícia Militar fecha laboratório de cocaína em Goiânia. Policiais do DENARC desbarataram um laboratório de refino de cocaína no Jardim Vitória 2. Foram presos no local o Elton de Vasconcelos Silva e a namorada Ludmila Kozak de Oliveira, responsabilizados pelo funcionamento do laboratório. O delegado Alessio Moreira conduziu a investigação. Foram preendidos 14 quilos de maconha, 1,2 kg de cocaína, 61 porções de cocaína já embaladas para venda, 2 pistolas 380 com munição, municiadas, 38 munições ao todo, colete balístico, prensa, utilizada no refino, 8 quilos de ácido bórico. Alessio explica os próximos passos no inquérito. A investigação continua, para a gente tentar localizar o fornecedor dele, da pasta base para ele, e quem eram os compradores dele, bem como a utilização das pistolas que foram encontradas, se ele fazia uso delas para o cometimento de outros crimes. De acordo com o delegado, os acusados podem pegar penas de até 10 anos de prisão por cada crime. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h27. Aparecida de Goiânia inaugura nova sede do Cine. O novo Cine de Aparecida foi inaugurado em solenidade que contou com a presença de várias autoridades, entre elas o prefeito Maguito Vilela. De acordo com a coordenadora do Cine, Célia Landim, a nova sede está preparada para servir como balcão de empregos, encaminhar o menor e jovem aprendiz ao mercado de trabalho, auxílio na busca ao seguro-desemprego e emissão de carteira de trabalho. Outra função importante é de qualificar a mão de obra da cidade. Através da municipalização, todos os municípios, eles têm o direito, é uma conquista dentro do próprio convênio, de estar todo ano qualificando através do Plantec. Ele faz parte do convênio de Cine Municipal. Por isso a grande importância de todos os municípios, acima hoje de 100 mil habitantes, já ter o direito de ser municipalizados. Para o prefeito Maguito Vilela, a implantação do Cine Municipal representa uma reivindicação antiga de Aparecida. É o SAMU, é a Defesa Civil, é o PROCON, é o Cine. Cidade, ela tem que estar aparelhada para enfrentar as dificuldades do mundo moderno, do mundo globalizado, do mundo informatizado, do mundo que hoje tem uma tecnologia altíssima. Se nós não acompanharmos essa evolução, a cidade acaba perdendo e ficando para trás com relação à história. O Cine de Aparecida funciona na Avenida 11 de Maio, quadra A, lote 4, no centro. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h29. Polícia Militar entrega prêmio a policiais que se destacaram em 2011. Segundo o Comando Regional da Polícia Militar, realizou ontem a solenidade de entrega do Prêmio Policial Destaque 2011. Essa é a primeira edição de uma premiação que tem o objetivo de valorizar o trabalho dos policiais. O comandante do 2º Comando, Coronel Silvio Benedito Alves, explicou quais foram os critérios utilizados para escolher os premiados. Nós fizemos uma portaria delimitando para cada batalhão, para cada companhia, que os oficiais, através de uma comissão e critérios objetivos, indicassem 4 policiais por batalhões e por companhia para serem os destaques. Na verdade, não é apenas um destaque, são 41 policiais destaques da 2ª Regional. O comandante-geral da Polícia Militar, Edson Costa Araújo,
também prestigiou o evento e falou sobre a importância de uma premiação como essa para toda a corporação. Todo reconhecimento que se possa fazer em relação ao serviço policial militar, eu acho que ele é muito bem-vindo. É bem-vindo no sentido de construir esse reconhecimento por parte da sociedade, principalmente quando se pode concretizar isso através de um prêmio, de uma premiação. A verdade, o trabalho policial militar, a razão dele não se prende muito a um salário. Na verdade, se arrisca a vida, é um patrimônio muito maior que qualquer outra dimensão que se possa ter. Então, todo reconhecimento social que se possa fazer é muito positivo. Então, quando se faz todo um processo de seleção para verificar os melhores policiais que atuaram no ano, isso traz consequências muito positivas para o serviço, porque todos estão se esforçando, né, num processo. Logicamente que já se esforça, mas tendo um interesse maior de se esforçarem, inclusive, uma concorrência positiva, né, para alcançarem os méritos necessários para se sagrarem, digamos assim, destacados dos colegas da tropa, né? Isso é muito importante. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h31. Terminal rodoviário de Goiânia se prepara para receber 400 mil passageiros até o dia 26. Na rodoviária de Goiânia, lotada, muita gente embarcou nesta terça-feira para curtir junto da família o Natal e o Réveillon. Nós conversamos com Ariolina de Souza Barros Santana. Ela e os filhos estavam indo para Floriano, no Piauí. Já é o momento de viajar, oportunidade, né? Não pode deixar passar. O que você está achando desse movimento aqui na rodoviária? Muito intenso, né? Muito intenso. Geralmente é muito difícil fazer viagem de ônibus e eu estou achando muito intenso. O Jefferson Costa viajava para Brasília. Para evitar transtornos de comprar passagem de última hora e não conseguir, a gente procura comprar antes para não pegar tanta demanda. Desde o último dia 16 e até na próxima segunda-feira, dia 26, o gerente da rodoviária de Goiânia, Danilo Aquino, espera um público de 400 mil passageiros. Para atendê-los, foram criados 2.000 horários extras de linhas, principalmente para Caldas Novas, Catalão, Anápolis, Três Ranchos, a cidade de Goiás, Belo Horizonte, Brasília, Natal, Palmas, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Danilo Aquino orienta os passageiros antes da viagem. Nós recomendamos que a pessoa chegue pelo menos 1 hora antes do embarque, que compre as passagens com antecedência, não só a passagem de ida, mas comprar as passagens de volta, isso é muito importante, que porte os documentos pessoais para que você não tenha o dissabor de estar tendo que ficar na cidade de origem. Em relação aos idosos, nós pedimos que ele faça a procura antecipadamente. No final de ano, o movimento aumenta bastante e você pode acabar não tendo ônibus disponível por conta dessa procura. Em relação às crianças com idade inferior a 12 anos e que não estejam acompanhadas pelos pais, é importante que busque junto ao Juizado de Infância e Juventude a autorização para que você e as crianças ou a criança possa viajar. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h33. A HGG está com inscrições abertas para o concurso de residência médica. Ao todo, são mais de 30 vagas distribuídas em várias especialidades, como cirurgia geral, clínica médica, neurologia e reumatologia, entre outras. As inscrições terminam na próxima sexta-feira, 23 de dezembro, e a previsão é de mais de 25 candidatos concorrendo por uma vaga em algumas especialidades. O presidente da Comissão de Residência Médica do HGG, Vander Mendes, alerta os inscritos para o cuidado com a preparação dos documentos exigidos no edital. Providencie os documentos de forma o mais breve possível, porque quem não tiver a documentação para comprovar o que disse durante a inscrição no site vai ficar de fora. É importante que leia atentamente o edital para que não tenha complicações depois. A residência é critério obrigatório para a formação de médicos especialistas. O tempo médio é de 2 anos, com jornadas diárias de 12 horas, período em que o residente recebe uma bolsa de estudos no valor de R$ 2.300 por mês para dedicar-se exclusivamente aos estudos práticos. De acordo com Vander Mendes, o concurso deve receber também médicos de outros estados brasileiros. A residência ela é aberta, tanto que ela é publicada no site de acesso
no Brasil inteiro. Então, não existe um bairrismo. Na verdade, nós divulgamos, inclusive, a nossa residência médica fora, nas outras coremes do Brasil inteiro. De acordo com o edital do processo seletivo, a primeira fase está marcada para 6 de janeiro e a segunda entre os dias 23 e 24 do mesmo mês. As inscrições podem ser feitas pelo site seremgoiás.org.br. Mais informações no 3201-8282. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h35. A seguir, José Calazans traz as notícias do esporte. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. A votação da Lei Geral da Copa programada para esta terça foi novamente adiada por causa das alterações feitas pelo relator, deputado Vicente Cândido, e a falta de acordo entre os parlamentares da comissão. Foi retirado o direito à meia entrada e os colocou de volta a chamada cota social no caso dos aposentados, na qual os ingressos serão vendidos por cerca de $25, mas ficarão restritos a lugares determinados pela FIFA. Estudantes, indígenas, beneficiários do Bolsa Família e quem entregar armas em campanha do Ministério da Justiça também estão nesta categoria específica para ter bilhetes mais baratos na Copa. A polêmica sobre a venda de bebidas alcoólicas nos estádios continua em pauta. A versão atual do relatório permite o comércio somente durante a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. Contrariando a FIFA, deputados ligados à área de saúde querem impedir a venda também nos dois eventos. Assim, a comissão vai se reunir novamente apenas em fevereiro de 2012 para voltar a debater o tema. 7h37. Felipe fica no Atlético para a temporada 2012. E a novela Rafael Cruz continua. O jogador fica ou não fica no Atlético? Verdade é que, além do clube goiano, mais 3 times brigam para ter o jogador. Figueirense, onde joga o meia Elias, que curte férias em Goiânia, Botafogo e o Palmeiras. O Coritiba, que também tinha interesse no jogador, desistiu. E por falar em Elias, o jogador esteve ontem no Centro de Concentração e Treinamento do Atlético. Ele afirmou ter sido procurado pelo diretor de futebol, Adson Batista, e disse estar aberto a uma possível negociação com o Atlético. E quem renovou seu contrato até o final de 2012 foi o atacante Felipe, que teve uma participação discreta em 2011, mas que promete mais empenho para a temporada do ano que vem. Rondinelli Dantas para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h38. A Federação Inglesa de Futebol suspendeu por 8 jogos o atacante uruguaio Luis Soares, do Liverpool, que foi punido também com multa de R$115 mil. Ficou comprovado que ele fez insultos racistas contra o lateral Patrice Evra, do Manchester United, no jogo entre as duas equipes no dia 15 de outubro. Soares tem 14 dias para recorrer da punição. Além disso, o uruguaio é investigado por causa de um gesto obsceno em direção à torcida na derrota por 1-0 do Liverpool para o Fulham no último dia 5. Goiás terá nesta quarta-feira nova diretoria executiva. Acontece hoje no Goiás a aclamação da nova diretoria executiva. Dr. João Bosco Luz, ex-advogado do Goiás, como candidato único nessa eleição, será aclamado presidente executivo na parte da tarde, no estádio Ailê Pinheiro, na Serrinha. Seus 2 vices, o Sérgio Rassi, médico e conselheiro do Goiás, e o outro conselheiro, evidentemente, Adriano Oliveira, que é vice-presidente da AGTOP. Então este é o trio
que vai comandar o Goiás no próximo biênio, o 2012 e 2013. A partir de amanhã, eles já se reúnem com demais conselheiros do Goiás para definir o restante dos cargos diretivos do time, inclusive o principal deles, o de diretor de futebol, o homem encarregado em montar o time do Goiás e tentar voltar o Goiás para a Série A do Campeonato Brasileiro, só que antes tentar voltar a fazer o Goiás campeão goiano. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h40, o meia Valdívia foi suspenso por 10 jogos da seleção chilena pelo Tribunal de Disciplina do país, segundo o jornal El Mercúrio. Em novembro, o jogador do Palmeiras e outros 4 companheiros foram cortados da equipe que jogaria as eliminatórias da Copa porque chegaram bêbados ao hotel da concentração. Os jogadores poderão apelar da punição, mas se for mantida a suspensão, quem poderá ganhar é o Palmeiras, que não perderá Valdívia para a seleção chilena. Vila Nova segue montando o time para a próxima temporada e nesta terça mais 2 contratações foram anunciadas. O diretor do Vila Nova, Jair Rabelo, confirmou a contratação do lateral direito Nego, o imbróglio que já se enrolava há mais de 2 semanas. O jogador que já defendeu o time da Anapolina é um velho conhecido do futebol goiano, pertence ao ABC de Natal e o Vila fechou o negócio com o clube Potiguar por empréstimo. Nego vem para o Vila Nova por empréstimo até o final da próxima temporada, ou seja, o Tigrão vai pagar uma parte do salário do jogador e o ABC paga a outra parte, o restante. Ontem também foi anunciada a contratação do zagueiro Pitti, ele que defendeu o Anápolis na 2ª divisão do Campeonato Goiano nesta temporada 2011. O jogador tem 24 anos, 1,84 m. Segundo Jair Rabelo, pro Vila ainda faltam as contratações de pelo menos mais um volante, um meia e um centroavante, levando em consideração que Dinei e Maranhão, esses 2 atacantes, já estão acertados com o Vila Nova. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Às 7h41 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Comprar compulsivamente é um transtorno psicológico. O fim de ano pode agravar o problema. A compulsividade é determinada pelo desejo incontrolável de comprar. Neste caso, ir às compras e usar o cartão de crédito, mesmo sem ter dinheiro para quitar as dívidas, é o único remédio para a angústia provocada pela vontade de consumir. O consumo transforma-se em fonte de prazer e felicidade. O transtorno quase sempre é associado a outros problemas emocionais como a ansiedade, o estresse e a depressão. Para a psicóloga Cariaci dos Santos Domingues, datas comemorativas como o Natal, por exemplo, podem contribuir para agravar o quadro. O indivíduo que está num processo dessa compulsão, desse consumo, ele sente muita culpa. O prazer vem na compra, ele compra às vezes coisas desnecessárias, mas só pelo ato de comprar, mas depois desse alívio, desse prazer imediato, vem a sensação de culpa. Aquela sensação pelo fracasso de não conseguir controlar-se. E nessas datas, como existe um consumo generalizado por todo mundo, vai minimizar essa sensação de culpa. O tratamento mais indicado para o consumidor compulsivo é a psicoterapia, mas dependendo do grau do transtorno, é preciso inclusive o uso de medicamentos como ansiolíticos e antidepressivos, que devem ser receitados por um médico psiquiatra. É indispensável a ajuda de um profissional, mas o primeiro passo para se livrar do transtorno é se cercar das pessoas mais queridas, conforme explica a psicóloga Cariaci Domingues. A pessoa precisa se cercar das pessoas com as quais ela confia e tem um vínculo afetivo, para dividir essa angústia, porque é muito angustiante. É uma abstinência, o ato de não comprar. E é muito sofrido. Às vezes as pessoas falam, mas olha, é só não comprar, mas não é assim. Ela tem uma dependência no ato de comprar, de ser feliz, de um alívio, de um prazer. Então seria primeiro estar junto a essas pessoas com as quais confia, que tem um vínculo afetivo, e pedir essa ajuda. Ainda de acordo com a psicóloga Cariaci dos Santos Domingues, o problema afeta mais as mulheres que os homens e tende a aparecer por volta dos 18
18 anos de idade. Se não for tratado, o transtorno compulsivo pode causar problemas, como endividamento e prejuízos financeiros. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h44. Criadores de aves têm até dia 30 para se cadastrar na Agrodefesa. Proprietários de granjas e de outros tipos de criatórios de aves destinadas ao comércio devem efetuar o registro dos estabelecimentos na Secretaria Estadual de Agrodefesa. A veterinária Márcia de Souza Costa, do Programa de Saúde Avícola da Agrodefesa, esclarece que a necessidade do registro faz parte de protocolo do Ministério da Agricultura. O prazo para o registro é até o dia 30 de dezembro. Essa finalidade não é só apenas para que o Estado de Goiás tenha conhecimento de toda a produção avícola do Estado, mas também para que tenhamos o controle sanitário. Porque quando o proprietário procura a Agrodefesa para fazer esse registro, o médico veterinário da Agrodefesa vai até a propriedade para avaliar as condições de segurança de produção dessas aves, para evitar o risco de surgimento de doenças, de transmissão de doenças para outras aves também, e para a população humana, já que algumas doenças que são de interesse de saúde pública também são contempladas nessa vistoria. Márcia alerta sobre os transtornos que podem afetar os donos de granja que não efetuarem o registro. A partir de janeiro, quem comercializa aves e não tiver a granja ou o criatório registrado na Agrodefesa não vai ter acesso à GTA. E sem esse documento, quem transporta, quem comercializa e até quem recebe essas aves estão sujeitas à multa. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h46. A Infraero e o consórcio responsável pelas obras do aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, assinam na tarde de hoje o acordo que estabelece condições para a retomada da construção paralisada desde 2007. O documento determina prazo de 120 dias para atualização e conclusão do projeto executivo do aeroporto de Goiânia. Depois de pronto, esse projeto será submetido ao Tribunal de Contas da União, que deve autorizar a retomada das obras. Segundo a assessoria de imprensa da Infraero, a previsão para reinício dos trabalhos é maio de 2012, não mais abril, como havia sido anunciado no mês passado. A assinatura do acordo será às 5 horas da tarde de hoje, na sede da Infraero, em Brasília, e deve contar com a presença do governador Marconi Perillo. O presidente da estatal, Gustavo do Vale, e os representantes das empreiteiras vão assinar o termo. 7h47. Fecomércio divulga resultado de pesquisa de intenção de compras e de endividamento. Foram divulgadas 2 pesquisas que ajudam o comerciante a se preparar para as futuras vendas. No caso, vendas de final de ano, já que a pesquisa de intenção de consumo das famílias é referente ao mês de dezembro, quando normalmente há um acréscimo. O presidente da Fecomércio, José Evaristo dos Santos, dá mais detalhes da pesquisa. Em relação ao consumo, cresceu a pontuação 1 ponto percentual em relação a novembro. E está também assim abaixo de dezembro do ano passado, onde aí sim apresenta uma redução da intenção de consumo. Contudo, naturalmente, é apenas na intenção, não quer dizer que o faturamento deverá também ter queda. O crescimento, que não será idêntico ao do ano passado. A pesquisa também avalia positivamente um crescimento de 4% no número de vagas de trabalho no comércio de novembro para dezembro, em função do Natal, com as contratações temporárias. A pesquisa de intenção de consumo das famílias é direcionada principalmente para os empresários, que podem planejar estoque e contratação de funcionários. Já com relação à pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, boa notícia. Quem explica é José Evaristo, presidente da Fecomércio. Reduziu um volume muito bom, saindo em novembro de 39% das 500 famílias endividadas para 35%, uma redução, portanto, muito boa, porque ficamos também bem abaixo do endividamento das famílias em todo o Brasil, que é 58,6%. Aqui em Goiás, 35,5%. Significa, naturalmente, menos famílias endividadas, possibilidade de retorno
o consumo, as compras. 500 famílias foram entrevistadas na pesquisa que também aponta uma redução nas contas em atraso das famílias goianas. Caiu de 18% para 16%. Isso tudo em função do pagamento do 13º. Em compensação, foi registrado um pequeno acréscimo nas dívidas com cartão de crédito. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h49. A Aparecida de Goiânia quer dobrar o produto interno bruto da cidade até 2014. Aclamado presidente da ACIAG, Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia, para o biênio 2012-2013, Eribaldo Egídio afirma que o PIB do município deve dobrar até 2014. Segundo ele, há uma lista de empresas aguardando para se instalar em Aparecida. Vão desde indústrias de cosméticos até montadoras de automóveis. A Mabel, que foi recentemente vendida para a PepsiCo, já procura um espaço maior, nos solicitou 200 mil metros quadrados para abrigar a nova GSA, que eles querem uma empresa até 2020, 2018, que fatura pelo menos R$1 bilhão ano. Várias empresas de logística têm nos procurado, a área de química, a área de tintas, a possibilidade já conversada com montadora chinesa, a montadora Fonton, que está sendo disputada entre Anápolis e Aparecida, já assinou um contrato até de uma intenção mais para a área de máquinas pesadas, e o governador prometeu que a próxima montadora de automóveis seria em Aparecida. De acordo com o presidente da ACIAG, o crescimento do PIB de Aparecida de Goiânia ocorrerá simultaneamente ao aumento dos postos de emprego e à melhoria da qualidade de vida da população, que ainda sofre com falta de esgoto, água e energia elétrica. Eribaldo destaca ainda os investimentos feitos pelo município e o Estado na qualificação profissional da população. A UFG e o IFG vão instalar campos em Aparecida, que também vem firmando parcerias com o Senai e o Senac. Menos de 30% da cidade tem esgoto, tem falta de energia elétrica, mas agora com essa parceria CELG, acredito que nós vamos melhorar muito. É uma cidade esparramada, uma cidade com mais de 200 bairros, realmente tem muitos problemas. Os desafios são grandes, mas eu acredito que está havendo uma consciência amadurecida, empresarial, política, administrativa, independente de partido, para que a gente possa superar as adversidades, os pontos fracos que existem. Além de presidente da ACIAG, Eribaldo Egídio é vice-presidente da ADIAL e do Sindifargo e membro do Conselho de Integração Internacional. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora 7h52. Mais uma vez a participação do repórter Paulo Henrique Santos. Bom dia, Carolina, bom dia a todos. Olha, nesse momento, o Assad Aidar, principal suspeito de ter assassinado a publicitária Poliana Arruda, ele acabou de chegar aqui no aeroporto de Jataí, ele já embarcou no helicóptero da Polícia Civil e nesse momento ele já faz o deslocamento para Goiânia. A expectativa é que mais ou menos daqui 1 hora ele já chegue na capital e, se tudo der certo, vai ser mantido o plano de dar uma coletiva de imprensa por volta de 9 horas para dar detalhes dessa ampla investigação que culminou na prisão de 4 pessoas, entre elas o Assad Aidar, que é o principal suspeito do assassinato. Ele foi preso em Ponta Porã, cidade no Mato Grosso do Sul, que faz divisa com o Paraguai, e também de outras 3 pessoas. Essas outras 3 pessoas foram presas em Goiânia e eles são receptadores, são mandantes e receptadores. São pessoas que mandavam roubar os carros. Um deles teria feito a encomenda do Prisma Preto e o outro estaria com esse Prisma Preto que iria ser, na verdade, roubado da Poliana, mas que acabou sendo descartado e roubado de outra pessoa. Então, nesse momento, o Assad está a caminho de Goiânia, no helicóptero da Polícia Civil. Em torno de 1 hora ele deve chegar na capital. Se tudo der certo, ainda hoje, nessa manhã, a população vai saber detalhes da investigação e também desse trabalho que culminou com a prisão e a elucidação do assassinato da publicitária Poliana Arruda. Karine? Obrigada, Paulo Henrique Santos, 7h53. Procon orienta consumidores quanto aos direitos e deveres nas compras à vista e a prazo. Nas últimas semanas, aumentou em mais de 60% as reclamações do Procon estadual contra lojas comerciais que estão desrespeitando os direitos do consumidor, no reflexo do incremento das vendas que antecede o período do Natal. Segundo a diretora do órgão, Darlene Araújo, um esquema especial de plantão foi montado para que o Procon tenha condições de investigar todas as denúncias. Darlene orienta sobre os direitos do consumidor. O fornecedor, o estabelecimento comercial, ele tem que deixar de forma muito precisa e clara para o consumidor toda a informação em relação ao produto, sobre preço, qualidade, forma de pagamento. Então, os produtos têm que ter preço bem à vista,
A forma de pagamento, a loja ela pode aceitar cheque ou pode recusar, pode aceitar cartão de crédito ou pode recusar. Mas se ela recusar o cartão de crédito ou se ela recusar pagamento em cheque, ela também tem que ter um aviso bem exposto, claro, logo na entrada da loja. A aquisição, a compra do produto, se for o preço à vista, não pode ser cobrado nenhum juros. Se for financiado em parcelamento, tem que ser esclarecido para o consumidor quais são os encargos que acrescentarão nessa compra dele. A diretora do PROCON adverte que o comércio não pode repassar para o consumidor nenhum encargo, a menos que seja expressamente permitido por lei. O pagamento no cartão à vista ou no débito não pode ser cobrado nenhum acréscimo. E o cartão de crédito, as operadoras, elas cobram do estabelecimento comercial um valor para o comerciante com a operadora. E esse valor não pode ser repassado para o consumidor. O preço à vista é aquele sem nenhum acréscimo, sem nenhum encargozinho mais repassado pelo proprietário da loja. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h55. Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor orienta os usuários sobre novas regras para consultas médicas. Já entrou em vigor a Resolução Normativa número 259, que estabelece prazos para o atendimento nos planos de saúde. Agora, consultas básicas nas áreas de pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia deverão ser marcadas em no máximo 7 dias úteis. Isso vale também para o cirurgião dentista. O restante das atividades, incluindo exames, terapias ambulatoriais e procedimentos de alta complexidade, variam de 10 a 21 dias. Procedimentos de urgência e emergência exigem atendimento imediato. O presidente do IBDEC, Wilson César Rascovitch, orienta como os usuários podem garantir que o direito seja respeitado. É interessante que o consumidor sempre exija um protocolo. Ele entra em contato lá com a prestadora de serviço, onde que aí eles falam, não, tem consulta só para daqui 20 dias. Se acontecer isso, o consumidor deve exigir um protocolo falando, não, eu quero para minha área, vamos colocar que nem de pediatria, são 7 dias. Então, essa prestadora vai ter que resolver. Caso não seja cumprido nesses 7 dias, ele vai fazer a reclamação junto à ANS. Isso vai gerar uma penalidade para a operadora. Em caso de descumprimento, o segurado deve procurar os órgãos de defesa do consumidor. Vale lembrar aqui que é com relação à área, ele não vai poder escolher o médico. Então, vamos supor, ginecologia, eu quero um médico lá para ginecologia, a pessoa quer. Se tiver 2, 3 especialistas, ela vai até muitas vezes poder até escolher. Mas se não tiver nenhum profissional daquela área, aí sim a operadora tem que arrumar um profissional. Mais informações sobre a normativa podem ser acessadas pelo site www.ans.gov.br ou pelo telefone 0800 701 9656. Paulo Henrique Santos para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h57. O Brasil registrou a criação de 42.735 vagas com carteira assinada em novembro. Este é o pior resultado do ano e o pior mês de novembro desde 2008, quando houve fechamento de 40.821 postos de trabalho. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, e foram divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho. O resultado, segundo o governo, é o reflexo dos efeitos negativos da crise internacional, que atinge em especial alguns setores de atividade econômica, como a agricultura, a indústria de transformação, construção civil e o ramo de ensino do setor de serviços. E o governo federal não vai conceder aumento acima da inflação para os aposentados e pensionistas do INSS que recebem mais de um salário mínimo por mês. A informação é do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Ele garantiu que não há reajuste real após se reunir com sindicalistas e representantes dos aposentados. As entidades reivindicam um aumento em torno de 12% para os cerca de 9 milhões de aposentados e pensionistas do país que ganham mais de um salário mínimo. 7h58. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 1.347 da Mega Sena sorteadas ontem em São Paulo. A Caixa Econômica Federal informou que a estimativa de prêmio para o próximo sorteio a ser realizado amanhã é de R$4 milhões. Os números sorteados ontem foram 09, 19, 45, 46, 54
1,56. Os sindicatos que representam os aeronautas e aeroviários no Rio de Janeiro e Amazonas chegaram a um acordo salarial com as empresas aéreas e vão trabalhar normalmente no fim de ano. O grupo aceitou reajuste de 6,17%. A categoria, no entanto, está dividida. A Federação Nacional da Aviação Civil, ligada à CUT, afirma que a greve está mantida para quinta-feira, às 11 horas da noite. Eles reivindicam reajuste de 7%. A operação policial para vasculhar a casa de um suspeito de envolvimento com o jogo do bicho na Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro, apreendeu ontem um carrinho de supermercado lotado de dinheiro. Segundo a polícia, foram apreendidos mais de 3.914.000 reais que seriam lucro do jogo do bicho. O valor será depositado em uma conta do Poder Judiciário. A polícia encontrou dinheiro escondido atrás de uma geladeira, no forro do telhado, em compartimentos falsos na casa, no vaso sanitário e até no esgoto. Pontualmente, 8 horas em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio, Rossana Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Thaís Oliveira. Central técnica, Frederico Pita. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. Direção de tele, rádio difusão, Abadia Lima. Presidente da AGECOM, José Luiz Bittencourt. A produção é do sistema de jornalismo das rádios Brasil Central AM e RBC 90,1. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.